sobre o Natal, né? Não seria diferente a data propícia para isso. E o texto que eu quero usar para nossa reflexão, Isaías capítulo 9, uma alegria ter cada um dos nossos convidados aqui nesta noite conosco. Que Deus te abençoe. Muito bom receber vocês. Isaías capítulo 9, e o versículo de número 6. É um texto um tanto quanto falado esses dias, né? Que diz o seguinte: capítulo 9, versículo 6: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Natal não é sobre presente, comida, diversão, mas sim sobre a vinda do Salvador. C.S. Lewis diz: falarmos de manjedoura e esquecer a cruz, não falamos absolutamente de nada. Não tem como desassociar a cruz da manjedoura e nem a manjedoura da cruz. Elas estão interligadas. Sem o bebê na manjedoura não haveria cruz. Ressurreição e esperança de vida eterna. Mas tudo aconteceu de acordo com o plano de salvação de Deus que Ele preparou antes da fundação do mundo. Sua maior revelação à humanidade veio por meio de seu Filho, que entrou na raça humana ainda criança. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre isso em Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E Paulo estava falando de Jesus. Mas é interessante a gente entender que tudo muda no momento em que Jesus Cristo é concebido pelo Espírito Santo no corpo da Virgem chamada Maria. Ele veio para salvar pecadores, para mudar a vida de todos os que nele creem. Todos os que o receberem como Senhor e Salvador pela fé, se arrependerem dos seus pecados, nascem de novo e recebem o dom da vida eterna, que é o maior presente que o homem pode receber. E aí também Paulo, escrevendo sobre isso em Colossenses capítulo 1, no versos 19 e 20, ele diz o seguinte: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. O caminho da salvação é simples. Como diz o artista, né? Somos nós quem complicamos a história. Mas o caminho da salvação é simples. Até mesmo uma criança pequena é capaz de entender que é necessário entregar a sua vida a Jesus e ponto. Certa vez Jesus estava no meio dos seus discípulos e havia algumas crianças querendo chegarem até Jesus, e algumas pessoas tentam impedir que estas crianças chegassem até Jesus. E Jesus fala: deixa elas vir até mim, porque delas é o reino dos céus. A salvação é simples. Respondei com fé à oferta do perdão dos pecados, ao dom da vida eterna por Cristo, está além da nossa compreensão. Como assim? A simplicidade de uma entrega a Jesus me garante a vida eterna.
como uma simples abertura de coração, declarando Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, muda o rumo da minha história. O próprio Jesus disse: eu vou para junto do Pai preparar um lugar para que aonde eu esteja, vocês estejam também. É desejo de Deus que nós estejamos junto deles, mas isto vai além da nossa compreensão. Quando a gente olha os nossos pecados, as nossas falhas, e fala: como um Deus tão santo, tão puro, pode me amar? Como um Deus tão grande, tão impotente, tão potente Ele olha para a minha impotência e insignificância e fala: eu vou morrer no seu lugar. Sabe, e aí o apóstolo Paulo, escrevendo a respeito disso, ele disse o seguinte: Cristo, Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante: Cristo, existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, pelo contrário, ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, a mim e a você. Reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Tudo isso simplesmente para nos capacitar a estar novamente com Ele. Você conhece a história. O homem estava separado de Deus. Isaías capítulo 59, o versículo de número 2 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados nos distancia da graça de Deus, nos distancia do amor de Deus, mas Ele se tornou obediente até a morte, e morte de cruz, simplesmente por nos amar. Você pode dar um cutucão nesse crente que está ao seu lado e dizer para ele: Senhor te ama. Um Deus infinito se torna um bebê minúsculo. Um Deus criador dos céus e da terra está em um braço de uma mãe sendo embalado. E eu começo a pensar sobre tudo isso. Eu começo a ver a grandeza deste amor de Deus para comigo e para com você. Quando a gente fala de Natal, não estamos falando simplesmente de um nascimento de uma criança, mas nós estamos falando de um plano eterno de Deus para mudar histórias, para mudar projetos de vida. O próprio Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Não cabe à nossa mente humana um Deus poderoso, um Deus grande, criador de todas as coisas, se tornando um bebê em uma manjedoura, num lugar mais simples que poderia ter. E não só isso, agora Ele passa a habitar dentro de nós. Nós passaríamos a vida toda tentando compreender os milagres que Cristo realizou. Curando enfermos, multiplicando pães e peixes, alimentando multidões, ressuscitando mortos.
Certa vez chega um homem diante de Jesus com a sua mão mirrada, com a sua mão ressequida. E Jesus estende as suas mãos e fala: seja curado. Chega uma mulher com 12 anos sofrendo com hemorragia, e ela pensa consigo: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. E ela faz e sai dali restaurada. Uma multidão seguindo Jesus, e Jesus fala: nós não podemos despedir esta multidão com fome. Vamos alimentar esta multidão com 5 pães e 2 peixes. Ele alimenta a multidão, 5.000 homens estavam naquele lugar, todos se alimentam e todos saem saciados. E se não bastasse, ainda sobram 12 cestos cheios. Como compreender os milagres de Jesus? Se não bastasse os milagres de cura, os milagres de provisão, ele encontra um homem em cima de uma árvore que sobe ali para o ver passar. E aquele homem era rejeitado pela população, pela humanidade, pela sua área profissional. Cobrador de impostos. Até hoje a gente fica bravo, né, com os cobradores de impostos. Mas Jesus fala para ele: eu vou para sua casa. Desce daí, porque eu quero dormir lá na sua casa hoje. Sabe, ali aquele homem é restaurado espiritualmente. Aquele homem é curado não somente fisicamente, mas no seu espírito ele é restaurado. A partir daquele momento, ele passa a ser um seguidor de Cristo Jesus. Como compreender os milagres de Jesus? Um homem estava há 38 anos deitado à beira de um tanque, esperando que o anjo movesse as águas e alguém o colocasse. Jesus chega e pergunta para ele: você quer ser curado? Pega o seu leito e vai para a sua casa. Como compreender os milagres de Jesus? Passaríamos a vida tentando entender os milagres de Jesus, e sabe qual a conclusão chegaríamos? Ele é Deus, Ele faz, Ele é Senhor, Ele tem todo o poder em suas mãos, Ele tem toda a autoridade em suas mãos. Não há possibilidade de compreendermos os seus milagres. Olharmos a manjedoura e não vermos os milagres de Jesus não faz sentido. Ele curou enfermos. Ele multiplicou os pães e os peixes. Sabe, Ele trouxe provisão necessária às pessoas naquele momento. Ele ressuscitou mortos. Eu fico imaginando a história, imaginando Lázaro, depois de 4 dias, saindo de um túmulo. E talvez as pessoas questionando: Lázaro, como é que foi lá nesse período? Eu não sei se teve essa pergunta para ele, mas se eu tivesse a oportunidade de ter o conhecimento a Lázaro, eu teria perguntado: como é que foi ficar 4 dias dentro de um túmulo? Como foi sair de dentro de um túmulo? Ele faz. Ele faz. Ele é Senhor.
E quando nós olhamos para o seu propósito principal, ficamos ainda mais sem entender, porque um Deus inocente, que tem todo o poder em suas mãos, ele assume o lugar de culpado. A cruz não era para ele, a cruz era para mim. A cruz não era para ele, a cruz era para você. Mas um Deus inocente, ele assume o lugar de culpado. E ele entrega a sua vida agora, pagando o preço que ele pagou na cruz do Calvário para comprar a mim e a você com seu precioso sangue. Sabe, aí a gente olha a palavra do Senhor e ela vem nos dizendo que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. O precioso sangue de Jesus, um sangue inocente, que veio para nos lavar e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Ei, a boa notícia nesta noite é: você é precioso para Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A boa notícia nesta noite é que Ele entregou a sua vida para nos restaurar, para nos resgatar. Ele pagou tudo. Muita gente está tentando pagar um preço. Tudo que você fizer não é suficiente para pagar o preço. Tem pessoas que têm tentado comprar a sua salvação. É impossível comprar a sua salvação. Tem pessoas dizendo: eu vou fazer o bem porque lá no final eu vou receber em recompensa. Tem pessoas dizendo: na próxima vida, na próxima reencarnação, eu vou voltar melhor e com isso eu vou conquistar a minha salvação. Tudo que você fizer não é suficiente para pagar, porque o preço já foi pago. Quando Ele verteu o sangue dele na cruz do Calvário, Ele estava dizendo: eu estou pagando o preço. Quando Ele brada na cruz do Calvário: está consumado, é porque Ele está declarando: já se completou a obra necessária para a salvação da humanidade. Está consumado. Que conclusão podemos chegar? Ele fez tudo isso por nos amar. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora deixa de ser o único para ser o primogênito. Eu e você fazemos parte da família de Deus. Eu não sei se isso te alegra, queridos, mas isso renova o meu coração, renova a minha esperança, renova a minha fé. Ele deixou de ser o único para ser o primogênito. Ele é o primeiro.
Após ele veio uma igreja de Deus em Vicente Pires, um povo lavado, remido e comprado pelo sangue do Senhor Jesus. Após ele vem milhares de homens e mulheres que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus e hoje fazem parte da família de Deus, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas viva eternamente. Aleluia! Com isso nós compreendemos: a entrada em seu reino é simples. A entrada em seu reino é simples. Tudo que eu preciso fazer, tudo que nós devemos fazer, é dar ouvido ao Espírito Santo. E o Espírito Santo está nos chamando esta noite a uma comunhão, a uma intimidade com Ele. O Espírito Santo de Deus está nos chamando nesta noite. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ele está nos chamando a uma intimidade, a uma comunhão com Deus, porque é Ele que nos convence dos nossos pecados. Conversando com alguém esses dias, e a pessoa falando como é difícil convencer alguém, é impossível. A gente não consegue convencer, porque a pessoa se acha na razão dela e pronto, acabou, você não vai conseguir mudar. Se não for o Espírito Santo de Deus trabalhando na vida dessa pessoa, não há transformação. Meu Deus. O grande problema é que muitas vezes nós queremos fazer o papel do Espírito Santo. Você já tentou convencer alguém? Eu estou falando aqui que é simples, é fácil. Mas vai levar isso para alguém que não conhece, ou que já conhece e se afastou. Devemos dar ouvido ao Espírito Santo de Deus nesta noite. Sabe, o Natal só vai fazer sentido para mim e para você se nós compreendermos que a manjedoura está ligada à cruz. Pedro certa vez chega para Jesus e fala: Senhor, desiste desse negócio de cruz, isso não é para ti não. A resposta que Jesus dá para Pedro é intrigante: para trás de mim, Satanás. Mas Pedro era um dos discípulos. A manjedoura, ela está ligada à cruz. O propósito da cruz, o propósito da manjedoura se cumpre na cruz. O propósito do nascimento de Jesus se cumpre na cruz. Quando ele brada, está consumado, e ele entrega o seu espírito ao Senhor, a história da humanidade é transformada. A conclusão que nós chegamos é Ele que nos convence dos nossos pecados, das nossas falhas. Voltarmos para Deus é confiar em Jesus, em sua morte em nosso favor para a nossa salvação. Repito, voltarmos para Deus é confiar em Jesus, em sua morte em nosso favor para a nossa salvação. Natal só faz sentido quando entendemos que Jesus morreu em nosso lugar. Ele nasceu, é verdade, mas Ele morreu, Ele entregou a sua vida em nosso lugar. E hoje nós podemos erguer a nossa mão e dizer: Feliz Natal. Ele está vivo.